1000 pode sair ao encontro do que vem contra 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ele dá aqui mais um exemplo. Qual é o rei que vai na guerra contra outro rei? Ele olhou para o outro lado e viu, não vai dar não. Deu ruim aqui, estamos cercados. O que ele vai fazer? Vai se matar todo mundo? Não, o rei sábio vai falar, vamos mandar ali um emissário, um embaixador ali, vai fazer um acordo ali, um acordo de paz, a gente vai ter que perder alguma coisa, mas pelo menos não é todo mundo que vai morrer, né? E aí ele fala, olha, ele acabou de dar 2 exemplos, e agora ele fala, e qual de vocês, se não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo? Ou seja, o cálculo para ser discípulo do Senhor é renunciar a tudo que tem. E assim que eu me converti, eu fiz aquela pergunta que todo mundo faz, mas então eu tenho que dar 10%? Aí o pessoal brincou comigo, não, te enganaram. Eu falei, bom, então tá melhor. Não, é 100%. Não é 10%, é toda a sua vida. Está aqui, está bem claro. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto que tem, não pode ser meu discípulo. Então, o reino de Deus, ele não custa 10% da sua vida, ele custa toda a sua vida. Mas o maravilhoso disso, que ele custa toda a sua vida, mas ele vale muito mais do que a sua vida. Ele custa a minha vida antes do Senhor, miserável, né? Miserável no sentido de angústias, de dores, de preocupações, de vida sem Deus, de ansiedade, e ele vale a vida de Deus. É quase que um negócio imoral, né? A proposta do Senhor. Ele fala assim, me dá aqui essa sua vida aí, cheio de pecado, cheio de tudo que não presta, e eu tenho uma outra para você. Que negócio bom é esse, né? Deus falando, olha, eu tenho essa vida aqui para você, ó. A Bíblia diz que ele é o Zoe, é a vida de Deus, né? Quando ele diz, né, que ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Isso significa cheio de vida. Como se o Senhor falasse, olha, me dá essa sua vida aí, que não vale de nada, e eu tenho uma vida para você que tem um valor imensurável. Então, quando a gente começa a fazer essa conta, poxa, mas será que vale eu abrir mão de tudo? E aí você pensa, tudo o quê, né? Se tudo sem Deus é sem valor nenhum. E aí o próprio Senhor Jesus, ele conta mais 2 parábolas ensinando o que seria o reino. Mateus 13:44, né? Diz assim, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E movido por alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Só até aqui, depois ele vai dar um outro exemplo, né? Eu sempre gostei desse versículo, né? Diz que um homem encontrou um tesouro escondido. E eu imaginava, né, quando eu li isso pela primeira vez, que ele achou um baú do tesouro, cheio de tesouro. Para que ele comprou o campo? Pega o baú e leva embora, né? Eu ficava pensando assim, o cara achou um baú de tesouro escondido. Vai ter que comprar a terra? Pega o baú e leva, né? Mas quando a Bíblia diz aqui que ele achou um tesouro escondido, é como se fosse uma mina. Né? Como se fosse uma terra cheia de petróleo embaixo. Né? Ele não podia roubar aquilo, ele tinha que adquirir aquilo. Né? E o texto diz que era escondido. E ele vai e vende tudo que tem, o texto diz, movido por alegria. Por quê? Porque ele entendeu que aquela terra tinha muito mais valor do que tudo que ele tinha.
Ou seja, custava tudo que ele tinha, mas o valor que tinha era muito maior do que tudo que ele tinha. Então ele movido de alegria, né? É como se alguém chegasse para você e falasse, ó, tá vendo esse prédio aqui? Ó? Esse prédio aqui vale 100 milhões. Eu vendo para você. Você, mas eu não tenho nada. Mas o que você tem? Não, tudo que eu tenho vai dar 200 mil dólares. Eu falei, não, tudo bem, é seu. Você vai ficar na dúvida ou será que vale a pena? Né? É literalmente essa conta. O cara olhou e falou, caramba, aqui tem um tesouro. Tudo que eu tenho, não compra nem uma pedrinha desse tesouro aqui. Eu vou comprar essa terra, eu vou adquirir essa terra, e eu vou ter acesso a esse tesouro escondido. E aí depois ele dá uma sequência, ó, versículo 45 e 46. Um outro exemplo bem parecido, né? O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, né? Ou seja, um negociante, o cara que entende de pérolas. Tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que tem, vende tudo que possui e a compra. Né? Mesmo exemplo com outras palavras, né? Mas eu acho interessante ele usar o exemplo de ser um negociante, né? Não era alguém iludido, não é um cara assim, poxa, essa pedra aqui deve valer muito, né? Então, vou vender tudo e vou comprar, talvez eu me dê bem, né? O texto diz que era um negociante, o cara conhecia a pérola, o cara sabia, o cara olhou e falou, não, calma, essa aqui, não existe nada no mundo igual essa aqui. Vou pegar tudo que eu tenho, porque eu sei que o valor dessa pérola, que supera qualquer coisa que um dia eu possa ter. E esse é o valor do reino. Ele pode até custar tudo. E ele custa, tá? A gente não tem como fugir disso. A gente não pode pregar um evangelho sem que a gente fale, olha, ele custa toda a sua vida. Mas ele vale muito mais do que isso. Então não é uma conta difícil, por isso que a Bíblia, né, a Bíblia chama do evangelho das boas novas, é uma boa notícia. Alguém te apresenta um excelente negócio que não tem como você perder. Olha, existe uma coisa maravilhosa, vai te custar muito, mas vai valer muito mais do que custa. O valor disso excede entendimento humano. O que você vai experimentar, não existe dinheiro no mundo que compre. É isso que o texto está falando. E é isso que a gente precisa ter em mente. E o interessante de tudo, que custa tudo que você tem, de bom e de ruim. E isso é muito bom, porque coisa boa é pouco que a gente tem, né? Nossa natureza a gente já sabe, né? Uma vez eu vi nunca mais achei, mas eu vi num livro um testemunho de uma americana, né, que tinha sido escrava, né? Um livro bem antigo. E ela falava que o dia que ela encontrou o Senhor, ela ofereceu duas coisas para ele. Ela falou, Senhor, tudo que eu tenho eu te dou. Uma tábua de passar roupa e 30 anos de humilhação sendo escrava. Essa troca com o Senhor é tão injusta, né, ao ponto de vista de negociante, é tão absurda, que o Senhor não só pega aquilo que a gente tem de bom, Ele pega também aquilo que a gente tem de mais miserável, de mais, né, podre dentro de nós, de mais dor, de mais rejeição, de mais ferida. Ele fala, olha, eu quero tudo, né? É quando você compra uma empresa, você não compra só o bom. Qual é a dívida dessa empresa? É 1 milhão, tudo bem. O Senhor está disposto a pegar tudo. E quando aquela escrava que viveu 30 anos sendo humilhada, escrava, ela fala, Senhor, eu te dou tudo. O que eu tenho é pouco, é uma tábua aqui de passar roupa, né? Mas o que tem dentro de mim é muita coisa ruim. Uma vida inteira de humilhação, de escravidão, isso eu também te dou. Né? E o Senhor fala, me dá. E o que eu tenho para você é a vida abundante, né? Que não significa uma vida com abundância, né? Alguns às vezes usam esse texto para falar isso. Olha, Jesus veio para que eu tenha vida com abundância. Não é isso que o texto diz. O texto diz, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Ou seja, que você seja cheio de vida. Isso sim, pode ser... A abundância de recursos pode ser sim uma consequência disso, né? Mas não é uma garantia disso. Mas você ser cheio de vida é uma garantia que o Senhor nos dá. Olha, eu vim para que você seja cheio de vida, para que a minha vida esteja em você. Ou seja, abre mão dessa sua vida aí
e recebe a minha. Essa é a proposta do Senhor, né? Então, quando às vezes eu lembro no começo, as pessoas falam, você tem que morrer. Eu falei, não, mas eu quero morrer. Que papo é esse que eu tenho que morrer, pô? Quero viver, tenho 20 anos. Não, você tem que morrer para que você tenha a vida do Senhor, né? Então, às vezes, a gente dá uma ênfase no custo, e eu volto a falar, é importante a gente saber, custa mesmo, tá? Viver com Deus não é do jeito que a gente quer, não. Isso não é viver com Deus. Isso não é você pagar o preço que precisa ser pago de você se entregar para Ele. Então, custa eu abrir mão da minha vontade, custa eu fazer a vontade de Deus em vez da minha, custa a gente chegar aqui bem cedinho para arrumar tudo, pelo amor ao Senhor, claro, para fazer tudo que custa, né? É mais confortável a gente, né, estar em casa, estar deitado. Custa você abrir mão do seu domingo, estar aqui. Custa você estar, né? Custa você dar uma oferta. A gente crê que o Senhor abençoa, mas custa, né? Existe um custo em tudo que a gente faz para o Senhor. Mas o valor que se tem, e eu não digo aqui uma troca, né? Eu usei o exemplo de troca porque a Bíblia aqui usou esse. Mas o valor que se tem de viver com o Senhor é incomparável, né? É incomparável. Então eu gosto demais desses dois versículos, porque exemplificam muito isso. Custa tudo, mas vale muito mais do que tudo. Custa tudo que eu tenho, mas tem um valor imensurável, né? É um tesouro escondido. E o grande problema disso é que, ao longo da caminhada, a gente vai perder o tesouro de lado. A gente se acostuma, sabe? A gente virou ali desse contexto aqui, um grande fazendeiro. E a gente esquece, a gente para de ver o tesouro, porque o tesouro era escondido, talvez era uma mina debaixo da terra. E a gente começa a olhar para a terra, e a gente começa a calcular de novo e pensar, pô, mas será que vale tudo isso mesmo? Será que vale todo esse sacrifício? Será que vale eu viver para Deus e não para mim mais? A gente perde o tesouro de vista, porque o tesouro é escondido. E vira e mexe, o Senhor nos leva de volta a esse lugar para olhar para o tesouro. Fala, Senhor, vale tudo. Não se compara. Não se compara. Agora eu achei o que eu procurava. Ai, Senhor. Dito isto, como eu falei, eu nunca gosto de focar o quão custoso é, mas o quão maravilhoso é viver essa vida com o Senhor. O quão bom é a gente caminhar com Ele. E eu fico, às vezes, conversando com pessoas que não conhecem o Senhor, né? Importante a gente testemunhar do Senhor. E eu fico assim pensando, meu Deus, como é que essa pessoa consegue viver, né? São tantas preocupações na vida, tantas angústias, tantas incertezas, né? E como é que a pessoa consegue viver sem ter um Deus presente, real, vivo todo dia, para você poder confiar, saber que Ele está ali? E as pessoas vivem, sobrevivem, né? E é essa vida de sobrevivência que o Senhor fala, olha, me dá ela. Confia, né? E por isso que é como o Lucas cantou aqui, quero ser como criança, né? Porque na verdade você confia, porque você ainda não tem essa vida dele ainda. Mas você confia e você fala, tá bom, Senhor, toma a minha toda aí. Eu desisto. Toma aquilo que eu acho que é muito precioso e toma aí. Porque eu confio que a sua é melhor que a minha. Que a sua escolha é melhor que a minha. Ai, papai. Tem tanta gente que ainda não encontrou, né, esse tesouro. E a gente precisa ser esse portador dessa boa notícia. Olha, aquilo que você tem não se compara àquilo que você pode viver. Porque existe um tesouro. Ele está escondido, por isso que a Bíblia diz que quem procura acha, né? Existe um tesouro. Se você achar esse tesouro, sua vida vai ser diferente. Eu lembro que primeira vez que eu compartilhei uma palavra foi numa célula, né, lá no Brasil, há mais de 20 anos atrás.
na região onde eu tinha me convertido, na minha rua ali, tinha toda aquela galera ali, alguns ali se converteram, houve ali um avivamento mesmo da galera, né? Só jovem, assim, 18, 19, 20 anos. E aí o pastor fazia a célula lá toda semana, toda quinta-feira. Depois de anos, eu que fiquei tomando conta daquela célula há mais de 10 anos, né? E ele falou para mim um dia, olha, não vou poder ir na quinta não, você pode trazer a palavra? E eu jovem ali, né? Eu falei, vou falar o quê? Ele falou, não, ora aí que Deus vai falar com você, pastor, foi ousado, né? Jesus, o que eu vou falar aqui? Né? E não tinha um estudo ali, a gente compartilhava alguma coisa que vinha, né? Ele compartilhava, né? E foi uma das experiências mais fortes que eu tive. O antes, né, lá, foi uma benção também no dia, né, mas o antes. Eu fiquei ali orando, né, estava ali ainda aprendendo esse caminho do Senhor. Estava firme já, assim, mas, né, tudo era novo, né, naquele primeiro amor. E fiquei orando, eu não me via nada, eu tentava escrever alguma coisa, dar um testemunho, falar alguma coisa. E de repente veio uma angústia assim no meu coração, mas um desespero. E eu comecei a chorar em casa, assim, ainda morava ainda com minha mãe, né? Morava com minha avó nessa época, né? E chorando. E ao mesmo tempo eu sabia que não era minha. Foi uma experiência bem profunda com o Espírito mesmo, muito interessante, me marcou para sempre. Mas eu chorava e ao mesmo tempo eu tinha um discernimento que aquela dor não era minha, né? Como se fosse de alguém. E o Senhor falou assim comigo naquele dia. Era assim que você se sentia antes de me conhecer. Só que eu pensava que eu era alegre, né? Eu era jovem, tinha 20 anos, morava no Rio, estava na praia todo dia. Fazia jiu-jitsu, malhava, jovem, né? Tinha aqui a coisa das meninas, aquela coisa toda. Menina nunca teve não, hein, amor? Só tinha Diana, Mas foi muito interessante, porque assim, mas era uma dor de desespero, como se eu conseguisse ver de fora como eu era antes. E Deus falou, era assim que você está. A gente se acostuma, né? A gente tem que viver, vai vivendo. E aí eu compartilhei na cela sobre aquilo, foi uma benção, né? Deus me deu um texto lá em Isaías, eu falei do texto, que fala que o Senhor por um tempo o abandonou, depois voltou, né? Me marcou para sempre aquela palavra, mas assim, me marcou para sempre também esse sentimento, que uma vida sem Deus é uma sobrevivência, uma vida de desespero. Gente, eu não tinha grandes problemas, não. Tá? Eu era ali uma classe média, fazia faculdade, tinha já meu carrinho novo, né? Podia ser assim, alguém muito próspero dentro de um contexto de Brasil, da realidade que a gente conhece. Não tinha sofrido grandes mortes na família, né? Se você conhecer a história da Diana e da André aí, foram muitas e muitas mortes, né? Teoricamente, muito mais sofrimento do que eu tenho. Mas quando o Senhor falou que era assim que eu me sentia, ele podia até falar, era assim que as pessoas sentem. Ele falou, não, você era assim, ó, com esse sofrimento desesperador. Ai, papai. E eu tinha essa consciência, sabe, do valor do reino, né? Que às vezes a gente... Alguns nasceram, né, no lar evangélico, isso é uma bênção, isso é um testemunho maravilhoso, porque é fruto do fruto. Mas eu tive muito esse antes e depois, assim, muito claro, sabe? E naquele tempo, assim, eu lembro que nada me abalava, sabe? Eu falava para todo mundo, olha, agora eu nunca mais vou ter problema. E o pessoal já está maluco, agora que vai começar as guerras, agora vai começar as lutas. Eu falo, mas não importa, isso que eu estou sentindo aqui, nada vai mudar. E... Foi mal, gente. Olha, eu chorava muito, você não tem ideia como eu chorava quando eu me converti.
A Lúcia, que estava aqui, foi para o Brasil, né? Vocês conheceram, a gente ficava brincando, que era, competia quem chorava mais, né? Que ela também era recém-convertida ali. Mas eu tinha muito essa consciência, sabe? De caramba, o que eu tenho agora nada se compara. Seja o que for, sabe? Eu estava disposto ao que fosse mesmo, porque eu sabia que nada tem mais valor do que isso. E não é porque eu era, nada tem mais valor do que isso, e você precisa ter essa consciência. Custa tudo, mas vale muito mais do que custa. Custa tudo, mas não se compara a esse negócio imoral que o Senhor nos propõe. Olha, me dá a sua vida miserável, mas eu tenho uma vida para você, que é totalmente diferente do que você acha que é. E não tem nada a ver com a ausência de problema, não tem nada a ver que você vai ter tudo que você quer. E olha, Deus se importa com aquilo que você tem, tá? Deus se importa com seus sonhos, não estou falando isso. Quando eu digo que custa tudo, é que custa toda a sua disposição de coração de oferecer ao Senhor. Mas Deus se importa, Deus foi tão bom comigo todo esse tempo, estava no meu casamento, na minha família, com as minhas filhas, financeiramente, sabe? Eu nunca imaginei que eu viveria tudo que eu vivi com o Senhor. Mas é além disso, né? Quando ele fala que a gente vai ter uma vida em abundância, é muito além disso. Porque essas coisas, às vezes vão mal. Né? A gente tem problemas familiares, a gente tem problemas financeiros, isso a gente vai ter. Jesus falou, vocês vão ter aflição. A gente vive num mundo caído, o mundo jaz do maligno. Né? Esse mundo que era para ser governo nosso, que o Senhor confiou a nós, né? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Deus confiou a terra a nós, e por causa do pecado o inimigo tem tomado lugar. E por isso que a gente vive uma vida tão difícil. Né? Por isso que existe uma batalha. Então esse mundo é batalha. Mas o que eu estou falando hoje é acima disso. Existe uma vida com Deus. Existe um desfrutar com Deus que pode ser vivido todos os dias. Esse é o tesouro que ele está falando aqui. Não é simplesmente um tesouro de você ter uma boa família, isso é bênção. Nos dias de hoje, então, isso é milagre. Mas é além disso. Porque existem pessoas que às vezes têm uma boa família e ainda não tem esse tesouro. Né? O apóstolo Paulo entendeu muito bem isso. Ele sofreu, né, bastante depois que se converteu. Porque Deus falou, né, foi um chamado específico de sofrimento. Olha, você vai entender o quão importante é sofrer por mim. Não é que a gente precisa ser como o apóstolo Paulo. Mas tirando a parte do sofrimento dele, que não é o foco aqui, ele falava, olha, eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Alguém que era ali um cidadão romano, então como se ele fosse no mundo ali um cidadão americano, né? Da maior potência do mundo, que muitos queriam ter essa cidadania e não tinham, né? Um grande conhecedor da lei, das escrituras, alguém importante. Ele fala, olha, tudo isso é nada, eu tenho por perda, ou seja, eu abro mão de tudo isso para que eu conheça a verdadeira vida que é o Senhor Jesus. Aquele que poderia ter muitas coisas, né? E ele sempre teve poder, teve autoridade. Ele falou, isso tudo não é nada. Ele entendeu que isso não era nada. Está lá em Filipenses 3:8, vamos ler isso aí. Eu amo isso. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Ou seja, o valor de tudo aquilo que eu achava que tinha, para mim não é nada. Né? O escória aqui, algumas versões diz esterco. Eu considero tudo isso que eu achava que era meus títulos todos, todo esse meu conhecimento, como esterco, comparado a Cristo. Ou seja, não é que é ruim você ter
conhecimento, recursos, autoridade, títulos, nada disso. Ele fala, olha, comparado a Cristo, eu considero isso a nada. Ele está sempre aqui fazendo uma comparação. E volto a falar, eu creio, eu tive uma experiência também em relação a isso, né, de Deus falar bem claro que Ele se importa com os meus sonhos, né, porque eu sempre fui muito sonhador nesse sentido, sempre fui empreendedor, né, sempre tive negócio no Brasil também, então, e eu sempre ficava tentando guardar o meu coração de não me perder muito nessa ambição. Existe uma ambição que é boa, tá? Mas assim, de não perder o foco, né? E eu estava uma vez no carro assim, e viajando com a minha cabeça cheio de projetos aqui de negócio, e pensando, fazendo. Aí eu falando assim, não, Senhor, mas o importante é você, né? Aí Deus falou assim para mim, eu me importo. Né? Eu me importo com isso aí, não se sinta culpado em sonhar, em projetar. Deus falou, eu me importo com isso. Né? A gente não pode perder o Senhor do foco, é só isso. Né? É só isso na nossa caminhada, a gente não pode perder o tesouro, porque se a gente começar a olhar para a terra e não ver mais o tesouro, a terra começa a não fazer sentido. A terra começa a não fazer mais sentido, mas essa terra não vale esse valor todo. Né? Você já foi avaliar uma terra aqui, a gente tem aqui o pessoal aqui do real estate, aqui, né? Vai lá, avalia uma terra, ó, aqui tem uma vista boa, tem um lago bom, aqui chega eletricidade, aí tem um valor daquela terra ali, essa terra aqui vale 500 mil. Se você não sabe que embaixo daquela terra ali tem petróleo jorrando infinitamente, né, se tem uma mina de ouro, o valor da terra é 500 mil, né? E às vezes você comprou aquela terra ali por 100 milhões, porque você sabia disso. Mas aí você começa a perder de vista isso. E aí a conta começa a não fechar mais. Mas, poxa, mas eu dei a minha vida toda para só fazer parte de uma igreja? Às vezes a gente é assim, gente. A gente entra na religião, sabe? Eu amei a palavra da semana passada da Diana, né? Do rei Davi, né? Debaixo ainda da lei, debaixo daquele contexto de lei, ele entendeu que o que Deus queria não tinha nada a ver com aquilo. Se a gente vive debaixo da religião, a gente começa a fazer conta. A gente começa a medir as coisas, mas será que está valendo a pena? Qual o benefício que eu estou tendo, estando aqui todo domingo? Não seria melhor eu que trabalhei a semana inteira estar descansando hoje? Gente, eu estou dando aqui um exemplo, isso aqui é o que menos importa, tá? É só um exemplo que eu estou falando aqui do domingo. Né? A gente começa a fazer conta como se o reino de Deus fosse a religião evangélica, não tem nada a ver com religião, é o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, que vem morar em você, que é seu melhor amigo, que é seu pai, que nunca vai te rejeitar, que seja onde você estiver, ele vai estar com você. Existe alguma coisa mais valiosa do que isso? A gente valoriza muitas coisas, né? Talvez você pense, poxa, imagina se eu fosse um melhor amigo do Trump, ele ia poder me ajudar em muitas coisas. Você é melhor amigo do Criador dos céus e da terra, daquele que sempre existiu e sempre existirá. E a gente perde isso de foco, gente. A gente começa, mas não é bem assim, né? Mas tem tanta gente aí também, né? Mas tem tanto problema na igreja, né? E tem gente que é feito da gente. A gente também é um problema, né? Hoje de manhã eu e o Diana ali já demos já escapou um fio para lá e outro para cá. E vai ser sempre assim, que a gente é assim. Né? Não tem ninguém perfeito, não tem ninguém que é, oh meu Deus, eu sou. Mas Deus me ama mesmo assim. Né? Ele escolheu fazer esse negócio comigo mesmo assim, olha, me dá essa sua vida aí, desse jeito aí. Eu achava até que estava abrindo mão de muita coisa, né? Mas quando você começa a viver com o Senhor, você vê que não era nada. Aleluia. E eu encerrei, aí, voltando ali àquela célula, aquela primeira experiência que eu tenho, eu encerrei com essa parte aqui de Isaías, que eu queria ler com a gente hoje.
que era um convite do Senhor. Isaías foi um dos profetas messiânicos, né? Aquele que apontava para Cristo, né? Ele falou da morte do Senhor, falou da cruz, falou como ele morreria, falou que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, né? Muita coisa que Isaías profetizou se cumpriu exatamente, né, em Jesus, assim, exatamente mesmo, né? Até na questão do tempo. E eu gosto desse, vamos ler Isaías 55. E ele faz um convite aí no final, né? Para que a gente venha. Para que a gente venha a Ele. Para nós aí, ó. Ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas. E os que tendes dinheiro, que não tendes dinheiro, vinde. Comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Primeiro é um convite para as águas, né? As águas falam de um refrigério, né? O próprio Senhor Jesus fala, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o mesmo convite aqui de Isaías. Olha, vinde a mim, você que está com sede, vem a mim. Vem às águas, vem receber esse refrigério, vem receber esse refresco do Senhor. Vem entrar nesse lugar de descanso. E você que não tem dinheiro, pode vir, comprai vinho e leite, né? O vinho simboliza alegria. Olha, você que está aí triste, não é o seu dinheiro, não é o seu recurso, e por isso que é pela graça, não é nada que você tenha ou possa fazer que vai te dar acesso a isso, é só a sua entrega. Vem a mim, e eu vou te dar alegria, eu vou te dar fartura. Leite aqui é suprimento, fartura, pão. Aí aqui, ó, a sequência aqui, ó. Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. É como se ele falasse, olha, todo o seu esforço natural não vai te levar a esse lugar de satisfação. Não existe nada que você possa fazer na sua força, no seu braço, que vai te levar a esse lugar de satisfação. Ele fala, por que você está gastando tanto esforço nisso? Ele volta, ó, vinde comprar sem dinheiro. Ouvide-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá. Por isso que em João diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e diz que Jesus era a vida, né? Quando diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele fala, olha, vinde a mim, que a sua alma vai viver, você vai deixar de ser um sobrevivente dessa terra, e você vai ser um vivente, você vai viver, você vai ter vida em abundância. Ele fala, vinde a mim, a sua alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos firme beneficências de Davi. Isso aí. Conforme a minha fidelidade prometida a Davi. Aleluia. Esse é o convite do Senhor. Esse é o convite do Senhor. Olha, vem aí, vê como você está. Me dá tudo isso que você acha que tem valor aí, que eu vou te dar algo em troca que não tem como comparar. Me dá essa sua angústia aí. Me dá essa sua dor aqui. Eu paguei um preço por isso também. Deus não só pagou um preço para ter a nossa vida, Ele pagou um preço para nos tirar desse lugar de sofrimento, de angústia, de enfermidade, de cativeiro. E Ele fala, olha, vem, só vem a mim aqui, vem
Sem dinheiro, ele fala, ó, vem do seu jeito. Às vezes a gente quer convidar alguém, né, para alguma coisa, né? Vamos fazer um retiro. Ah, não posso que eu estou sem dinheiro. Então, vem. Né? Esse sempre foi o nosso, até em relação a isso, né, o nosso retiro. Vem, é mais importante que você veja, venha, né? Então, é como se o Senhor falasse aqui, vem do seu jeito. Você não precisa de desculpa, você não precisa, mas eu não tenho, tudo bem, vem. Mas vem desse jeito. Mas eu estou com raiva, vem. Mas eu faço isso de errado, vem. O convite é para todo mundo. Ele fala, olha, só vem. Só vem. E recebe isso aqui. E diz, e a sua alma viverá, e você vai deixar de ser aquela alma sobrevivente, sofrendo, né? Aquela experiência que eu contei aqui, uma experiência pessoal, né? Você não pode transformar isso numa doutrina. Mas ela ilustra muito bem isso, porque é uma vida sem Deus, é impossível que não esteja em agonia. E às vezes você imagina uma pessoa que você ama, né? E eu imagino os meus. Eu falo, mas será que essa pessoa vive assim? Vive, infelizmente. Ela já acostumou, ela está ali, claro. Né, tem os momentos delas de felicidade, mas ela vive assim. Só que a boa notícia é que existe um outro caminho para ela viver, existe um jeito muito melhor. Existe uma proposta que é muito melhor do que essa que ela tem vivido, né, que foi um dia a proposta que a gente aceitou. Eu sei que conheço aqui todo mundo, não todo mundo aqui um dia também aceitou essa proposta. Mas o nosso convite de hoje é voltar a olhar para esse tesouro. Talvez você tenha perdido esse tesouro de vista. Talvez esses dias você fez essa conta. Poxa, mas será que está valendo a pena? Será que vale a pena a gente acordar? O único dia que eu tenho para acordar um pouquinho mais tarde é a quarta, né? Porque nos outros dias eu dou aula de jiu-jitsu cedinho antes do trabalho. E aí na quarta agora a gente tem o nosso café lá dos homens lá, que tem sido uma bênção, maravilhoso. Mas eu poderia pensar, poxa, mas é o único dia que eu posso acordar um pouquinho depois. Né? Mas como vale a pena a gente estar ali compartilhando as coisas do reino, sabe? A gente está, às vezes, só batendo papo, mas um com o outro ali, um ajudando o outro. Gente, não existe outra vida. Por isso que o Senhor Jesus, quando ele traz um discurso duro ali, né, falando da sua carne ali, e os discípulos começam a ir embora. O que Pedro fala? Mas para onde eu irei? Né? Se só tu tens palavras de vida eterna, não tem outro jeito. Às vezes eu brinco, mas não tem um jeito mais fácil, não tem. Mas é bom, gente. Né? É aquilo, você tem que morrer, mas eu não quero morrer, mas é bom, vale a pena, confia. E quem está pedindo para você morrer, para você, é a pessoa que mais te ama no universo, mais do que a sua mãe, mais do que o seu pai, mais do que o seu marido. A Bíblia diz assim, ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, olha, difícil, hein? Mas existe aí, né? Eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então, esse é o amor que fala, olha, você pode se entregar, porque eu vou cuidar de você. De um jeito que você não consegue cuidar sozinho. Esse é o tesouro que o Senhor não quer que a gente perca de vista. Esse é o tesouro que vale a pena tudo. Que custe o que custar, que milhares e milhares morreram ao redor da história, como mártires, por causa desse tesouro. E às vezes a gente olha com pena dessas pessoas, poxa, mas sofreu tanto. Não, eles receberam um tesouro muito maior. A gente teve, né, muitos anos atrás, né, um grande pastor da China, da igreja perseguida, lá no Brasil. Ele tinha um livro, O Homem do Céu, um livro muito bom. Ele contava, né, muitos testemunhos lá da perseguição, tudo que eles sofreram. E ele falava que, né, eles pregavam o evangelho, as pessoas se animavam. Ele falava assim, olha, mas provavelmente você vai ser expulso de casa, provavelmente você vai perder o seu trabalho, provavelmente seu pai nunca mais vai falar com você, sua mãe também não, mas vale a pena. E ele falava isso com o olho cheio, né? Mas vale a pena. E as pessoas falam, não, eu quero. Por
Porque as pessoas estavam vendo um tesouro, as pessoas não estavam vendo isso. É claro que é custoso, né, você perder alguém nesse contexto. A gente, na nossa cultura, na nossa realidade ocidental, a gente não passa esse tipo de coisa. Mas eu tenho certeza que esses homens experimentaram algo que era muito além disso. Que às vezes a gente que não consegue viver esse preço, a gente não consegue imaginar. Por quê? Porque eu sei quem é Deus. Porque eu sei quem é o meu Pai. Né? E quando a gente sabe quem é Deus, a gente sabe que Deus nunca vai deixar a nossa vida com Ele pior. Eu não digo no sentido da circunstância, eu digo no sentido de viver o melhor de Deus, né? De viver a vida de Deus. E eu fui muito impactado com esse livro, esse cara, O Homem do Céu. Se você achar, depois você compra. Acho que eu até tenho em casa ainda. E ele conta, né, que ficou preso 40 dias lá. É toda uma história aí, não vou entrar no contexto. Mas era toda uma história ao redor disso. Olha, existe um tesouro que vale mais do que tudo isso. Que vale mais do que tudo que eu perdi, tudo que eu sofri. Não se compara. Né? É o que o apóstolo Paulo falava, né? A minha leve e momentânea tribulação não se compara. Gente, não era leve nem momentânea, aos olhos naturais, né? Se você conhece a história do apóstolo Paulo, mas ele diz, não se compara, porque ele tinha visto um tesouro que era muito maior do que isso. Amém? Queria chamar aí, se os músicos puderem me ajudar aqui em cima. E eu queria orar, eu queria que você aí no seu lugar mesmo, né? Hoje é dia de ceia. E, gente, não é uma palavra pesada, tá? Não quero que você saia daqui com peso, mas que você saia cheio de alegria. Porque o reino, a Bíblia diz que o reino de Deus é alegria, justiça e alegria no espírito. Existe uma alegria que a gente precisa viver e experimentar, que está à nossa disposição. Hoje é dia de ceia, a gente vai celebrar, a gente só tem acesso a tudo isso porque um dia alguém pagou o nosso preço, que foi o nosso Senhor. E por isso a gente pode hoje se alegrar na presença dEle. Eu queria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar. Eu queria que você voltasse a olhar para esse tesouro. Lá nas cartas ao Apocalipse, né? De uma das cartas, Laodiceia, se eu não me engano, né? Diz para volta às obras, né? Volta às obras das primeiras, volte às obras, das primeiras obras, né? Confundiu o texto, né? Mas assim, volta a lembrar. A Bíblia diz, olha, traz a memória, reacende esse sentimento que um dia teve, sabe, e se você não tem, peça ao Senhor, porque isso é vivo, isso é real, gente, isso é real. A Bíblia diz que aquele homem que era um negociante de pé, alguém que conhecia, ele entendeu. Esse é o exemplo que ele dá, olha, peça ao Senhor, porque esse sentimento é real. Não é uma manipulação em massa, gente, é um reino de Deus vivo e real aqui na terra, dentro de nós. Esse Deus poderoso habita em mim, habita em você. Amém, Senhor. Vem sobre cada um aqui, Senhor, cada um, Senhor. Cada um aqui, Senhor, que tem o Teu Espírito, Pai, que um dia encontrou esse tesouro, Senhor. Senhor, mas talvez, Senhor, por N motivos, por tantas lutas, por tantas guerras, por tantas desilusões, por tanta religião, Senhor, deixou de ver esse tesouro, Senhor. Deixou de ver esse tesouro, Senhor. E começou a fazer conta, e começou a achar que não vale a pena, Senhor. Senhor, vem sobre nós nessa manhã, Senhor. Quantas vezes, Senhor, a gente perde de vista esse tesouro, Senhor. Quantas vezes, Senhor, a gente perde de vista, Senhor. A gente vive por viver, a gente vive para pagar conta, Senhor. E a gente deixa de ver que existe um tesouro à nossa disposição, Senhor. Existe uma riqueza, Senhor, que está muito acima de qualquer coisa desse mundo, Senhor. Senhor, traz de volta hoje essa consciência, Senhor, a Tua presença em nós, Senhor.
essa consciência, Senhor, que nós temos à nossa disposição um tesouro, Senhor, incalculável, Senhor, incalculável, Senhor. Vem sobre cada um aqui hoje, Senhor, de uma maneira especial mesmo, Senhor. Cada um que se sinta amado pelo Senhor, Senhor, não cobrado, Pai, mas amado, se sinta amado pelo Senhor, Pai. Porque a gente só pode estar aqui porque o Senhor nos amou primeiro, é o que diz a Tua palavra, Senhor. Sem a consciência do Teu amor, Pai, sem a consciência do Teu amor, Senhor, a gente não pode viver isso, Senhor. A gente só pode se entregar porque a gente sabe que o Senhor nos amou primeiro e o Teu amor nos constrange, que a gente abra a mão da nossa vida para que a Tua vida venha sobre nós, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que toda barreira, Senhor, que toda resistência, Senhor, que toda cadeia, Senhor, seja de que ordem for, Senhor, em nome de Jesus, caia sobre a vida dos seus filhos aqui, Senhor. Que toda prisão que tem impedido os seus filhos de caminhar, de prosseguir, Senhor, aqueles que começam, Senhor, mas não conseguem prosseguir, na autoridade, no poder do nome de Jesus, Senhor, eu declaro livres de toda prisão, de toda casta, Senhor, em nome de Jesus, livres para Te adorar, livres para se entregar, para viver o melhor do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Suas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Sua doce voz que me guia meu fogo na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, em todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, Senhor, Tu és fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, em todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de
bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, pego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, todo tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus, vamos celebrar agora a mesa do Senhor. A mesa do Senhor tem lugar para todo mundo. A Bíblia diz que um dia a gente vai ter uma ceia com Ele, as bodas do Cordeiro. E eu imagino essa mesa que tem lugar para todo mundo. O Senhor Jesus, no dia que foi morto, ele partiu o pão com os seus discípulos. Ele falou para a gente fazer isso em memória dele, ou seja, para que a gente não se esquecesse. E todo o culto hoje foi para isso, para que a gente trouxesse a nossa memória, A Diana abriu falando sobre isso. O Lucas falou sobre a gente voltar a ter um coração de criança. Que a gente não se esqueça daquilo que o Senhor fez, E a palavra que veio no meu coração era essa, que a gente não perdesse esse tesouro de vista, que a gente não perca esse tesouro de vista. E a ceia é justamente para que a gente lembre, É um memorial, a Bíblia diz que é um memorial para que a gente não se esqueça. E existe apenas uma condição, a gente reconhecer esse sacrifício dele. E a Bíblia diz também para a gente olhar para o nosso coração. E ali ela está falando sobre problemas que existiam entre os irmãos. Ele diz: olha, julga o seu coração, para que você participe desse momento com esse discernimento, entendendo que isso aqui é um memorial, isso aqui simboliza toda aquela obra na cruz. E eu sempre penso nisso, porque a Bíblia diz que se a gente faz isso de uma maneira indigna, existe uma consequência. Eu creio que se a gente faz aqui com o coração cheio, com o coração grato, alegre pelo sacrifício do Senhor, alegre com os irmãos, existe também uma consequência de bênção. Se existe morte e doença para quem faz errado, eu creio que existe vida, restauração, cura, para que a gente, quando a gente participa desse momento com o coração certo. A gente sabe que não é a gente sabe que é um pão, que é um suco de uva. É um memorial, é um ato profético que a gente faz diante do Senhor, celebrando a vida dele em nós, celebrando o seu sacrifício, agradecendo pelo seu sacrifício. Agora a gente vai orar pelos elementos. Bem, Senhor, nós te apresentamos aqui o pão que representa o teu corpo que foi partido ali na cruz. Oh, Pai, e é o pão que nos alimenta hoje, que tem todo o sustento que precisamos. Nós te louvamos, te damos graças, Senhor, por todo o teu sacrifício na cruz e pela vida abundante que a gente pode
pode, Senhor, viver em Ti, Pai. Também, Senhor, te agradecemos, Senhor, pelo suco de uva que representa aqui o Teu sangue derramado naquele dia, Senhor. Sangue, Senhor, que nos purifica dos nossos pecados, que cobre as nossas transgressões. Senhor, obrigada, Senhor, obrigada por esse preço que o Senhor pagou para que hoje a gente pudesse ter esse tesouro incalculável. Obrigada, Senhor, por essa vida que está disponível para nós, Senhor. Senhor, e que hoje aqui, Senhor, essa vida abundante, Senhor, que nessa comunhão dos santos, essa vida possa se espalhar e transbordar, Senhor. Saindo, Senhor, das limitações dessa igreja, desse lugar, se espalhando por onde a gente for, Senhor, em nome de Jesus. Se você pudesse aproximar aqui. Amém. Vem à mesa todo mundo. A mesa do Senhor tem lugar para todo mundo. Quero que você venha aqui, todo mundo, venha, se sirva aqui da mesa do Senhor. Abrace os seus irmãos, abrace dessa comunhão. Vem, gente, pode pegar, se sirva aí, você tem liberdade na mesa do Pai. Imagine você na casa do seu Pai, você tem toda a liberdade. Abraça os seus irmãos mesmo, profetize sobre a vida dele. Boa. Amém, gente, amém. Podem vir. Todo mundo aí, se serve aí, serve o seu irmão. Pode vir. Tem lugar especial não. Vamos lá, todo mundo. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Todo mundo pegou aí o seu? Bem, eu queria que você, antes de você comer o seu aí, que você compartilhe com alguém. Troca o pão com alguém ali. Abraça a pessoa, profetiza sobre a vida dela. Se compartilha, esse é o momento de compartilhar o pão. Esse é o propósito da ceia, a gente compartilhar da vida do Senhor, a gente se alegrar com a vida do Senhor. Sai mais uma aí. Bem, vamos adorar o Senhor então. Pode ficar aí no seu lugar aí na frente mesmo. Vamos adorar juntos. Podem comer e beber.